Senhor. Amém. Podeis se assentar. Eu quero, já de antemão, agradecer ao pastor presidente deste campo, pastor Adir. Eu quero agradecer e eternar aqui os meus sinceros agradecimentos ao pastor desta congregação, ao coordenador geral, e dar meus parabéns a esta mocidade que está se fazendo mais uma data. Eu quero louvar a Deus pela vida desta igreja, a vida de todos, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Nós vamos tentar pregar nesse tema, irmãos, que às vezes é passado para o pregador o tema. Os irmãos oram, os jovens oram, e às vezes é difícil pregar em temas, né? As pessoas fogem muito do tema. Os irmãos acharam? Digam amém. Amém. Eu quero começar a ler com os irmãos o capítulo de número 10, o versículo de número 19, até nós pararmos no 23, que é o tema. Glória a Deus. Diz assim: tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, lavando o corpo com água pura. Versículo de número 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, ele é o quê? Ele é o quê? Fiel. Amém. Ou conserve a sua Bíblia aberta, ou feche, mas preste atenção nesta noite. A Bíblia Sagrada, ela é interessante e importante para todos nós, porque ela tem alguns segredos e mistérios profundos. A Bíblia Sagrada, entre os seus 66 livros, ela traz coisas impressionantes para que possa ser entendida. A Bíblia, ela traz vários argumentos que se localiza com o outro. E um dos livros que é poucos lido na Bíblia Sagrada por alguns cristãos é o livro de Hebreus. Eu posso até falar para os irmãos que o livro de Hebreus tem uma porcentagem teológica na mente dos teólogos de 85% ser escrito o apóstolo Paulo. Você há de concordar comigo, porque entre os apóstolos e a história da igreja primitiva, jamais poderia aparecer um homem que pudesse fazer um resumo completo acerca de toda a Bíblia Sagrada. Bem sabemos que a sorte não estava entre os 12 apóstolos, que assim começaram o ministério e que estava com o Senhor, mas a sorte veio sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo impressiona bastante pelo seu conteúdo, tanto teológico como a referência. Dá-nos uma dedução que quando na primeira Santa Ceia, na carta aos Coríntios, ele mesmo revela um pouco daquilo que ele tinha de conhecimento, quando ele diz assim:
aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos transmito. Ficou baseado num sentido onde as visões e as revelações que Paulo tivera e entendera do Senhor, ficou na sua mente. Alguns teólogos afirmam que Paulo não demonstrou todo o conteúdo que ele tinha na Bíblia Sagrada para revelar. As cartas que o apóstolo Paulo menciona, e por final eu posso até dizer que foi ele, porque algumas Bíblias de estudo já afirmam que diz, carta escrita aos Hebreus, do apóstolo Paulo. Nenhuma mente poderia ser tão brilhante, tão simpatizante e tão desenvolvida entre os apóstolos de que a mente dele. Era como se fosse 1 milhão de gigas mais na frente, pensando mais do que todos os apóstolos, pensando mais do que todos aqueles que andaram com Jesus. Por isso que eu digo que a carta aos Hebreus foram escritas justamente por esse homem notável, impressionante, que tratou de fazer o resumo de toda a Bíblia Sagrada. Impressionante que o escritor, os Hebreus, ele fala acerca de 3 coisas na carta aos Hebreus. Do livro de Hebreus, no capítulo 1 até os últimos capítulos, só se fala de 3 coisas. A primeira coisa é o sacrifício. A segunda coisa é o sangue de Jesus. A terceira coisa é o arrebatamento da igreja. São 3 coisas que a carta aos Hebreus menciona e fala. Olhando para este livro sagrado, veio a inspiração do Senhor para entrar e esmiuçar o texto desse tema tão emocionante e impressionante. Porém, dar-nos a entender que se Paulo fez o resumo de toda a Bíblia, voltada na carta aos Hebreus, tem alguma coisa bem importante que Paulo fala, que chega aos nossos corações. Primeiro, nós vamos dar uma volta no Antigo Testamento para entender melhor esse versículo que acabamos de ler. Porque quando nós damos uma volta, chegamos ao grande tabernáculo no Êxodo, que assim foi formado. A expressão que Paulo fala é o modelo do tabernáculo que é estabelecido. O tabernáculo que foi construído na separação aonde as pessoas vinham para fazer seu sacrifício. Chegava uma pessoa, quando tinha um animal grande, se demonstrava logo que o seu pecado era grande. Chegava até a cerca, aonde tinha as 70 colunas, com seus 70 colchetes rodeando todo o tabernáculo. Havia uma cortina de linho puro logo da entrada, fechando e fazendo a ornamentação com querubins, uns querubins desenhados nessa ornamentação. Entre o tabernáculo da cerca, chegando até o altar do sacrifício de 50 metros, ali a pessoa chegava com seu sacrifício, e preste-me atenção, colocava na mão do sacerdote, o sacerdote com a sua roupa branca, branqueada pura, vinha com 2 grandes cores. A primeira cor que se havia na veste do sacerdote era a cor branqueada, pura, limpa. A segunda cor era azul e chegava até o joelho, chamada sobrepelize. A cor branqueada representa a santidade de Deus, que o sacerdote tinha que estar com a santidade. A cor azul representava que quando o sacerdote vestia aquela roupa, ele lembrava da cor azul, não se esquecia do pacto que ele tinha com Deus. Ele lembrava que o céu era azul, ele olhava para cima, ele lembrava do pacto que tinha com Deus.
pegava o sacrifício animal para lhe oferecer, dentro do santuário subia, e a Bíblia diz e revela que havia alguns degraus que ele subiu, seu vestido era comprido para não aparecer a sua nudez. E a Bíblia diz que ela oferecia o animal sem ruga, sem mancha e sem mal, porque passava 3 meses observando o animal de cima a baixo para ver que se tinha algum defeito, algum problema, porque não poderia ir ao sacrifício. Traz à luz da Bíblia que o nosso Senhor, ele não tinha defeito nenhum. Jesus era perfeito em palavras, Jesus era perfeito em obra, Jesus é perfeito em poder, em divindade, em alegria. O Cordeiro tinha que ser perfeito. Todos os sacrifícios que vieram com defeito. Mas o meu Senhor, o teu Senhor, que está aqui presente nesta noite, ele não tem defeito nenhum. Jesus é perfeito. Se é verdade, levanta as suas mãos para dar um brado de glória. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que está em nosso meio. Agora sim, fazia o sacrifício. Era derramado sim o sacrifício, o sangue de touro, porque o escritor aos Hebreus está falando que o sangue de touro, de boi, justamente de animal, não servia justamente para parar com os pecados e haver a liberação justamente da santidade. Observe que o sacerdote entrava no santíssimo lugar, e por trás do santíssimo lugar, uma vez por ano, ele entrava para fazer o sacrifício. Ninguém entrava só no sacerdote. Ele entrava, atravessava o linho, e quando atravessava do seu lado direito, havia os pães das proposição, 10 pães do lado, 10 pães do outro, em cima de uma mesa ornamentada de ouro finíssimo. Representava que a glória de Deus estava dentro do tabernáculo. Pelo seu lado esquerdo havia um candelabro de 7 pontas, que se mostrava justamente que tinha que estar aceso. A tocha tem que estar acesa. A nossa vida tem que estar acesa. A igreja tem que estar acesa. A nossa candeia tem que estar acesa. Os nossos olhos têm que estar acesos. A presença de Deus tem que estar acesa em nosso meio. Aleluia. Ele olhava para o outro lado, ele via justamente agora o altar do incenso com 4 aromas. O gálbano, o incenso, o estoráquio de chá estava assim com essa resina, e o sacerdote acendia. O cheiro suave da adoração subia as narinas de Deus, chegava lá e Deus aceitava o sacrifício que se havia. Ele olhava para o seu outro lado, via a arca da aliança, de 1,5 metros de altura por 2 de largura. Lá na arca da aliança em cima havia o propiciatório. A palavra propiciar significa cobrir, porque no Antigo Testamento Deus não perdoava pecado, Deus cobria o pecado, e o pecado não era justamente eliminado, se cobria, porque a ira vinha de Deus e de repente Deus se acalmava. A Bíblia diz que a ira do Senhor dura um só momento, mas não se apagava. Não tinha 2 querubins, estavam em cima da arca da aliança, voltado um para o outro, a glória de Deus no céu e a glória de Deus na terra, de ouro finíssimo. Lá o sacerdote se via, e a Bíblia diz que o sacerdote se comovia muito com o que estava acontecendo. A Bíblia fala que era uma vez só que ele entrava. O sacrifício era justamente oferecido por animais. E aí ele lavava as suas mãos. Quando o sacerdote chegava na pia para lavar suas mãos, o reflexo da água mostrava a sua identidade. Será que Deus está te vendo nesta noite? Será que Ele está te vendo por dentro desta noite? A água de Deus está aqui. Claro que Ele está vendo. Claro que Ele está vendo por fora. Porque a adoração aqui não é por fora. A adoração aqui tem que ser por dentro. É dentro da alma. É dentro do espírito. É dentro. Quantos podem levantar sua mão para glorificar o nome do Senhor?
Quando ele lavava as suas mãos, mostrava a identidade de quem é. E o reflexo da água mostrava o rosto dele. Aleluia. Você pode se disfarçar lá fora, mas aqui dentro não, ele vê tudo. O espelho de Deus está aqui. Aleluia. Grande Deus, aleluia. Ele saía do santuário e alguns historiadores afirmam que ele se comovia muito pelo pecado dos povos. Quando o pecado era grande, se trazia um animal grande. Quando era pequeno, se trazia pequeno. Mas tinha que levar o sacrifício.